Galera, boa noite. A gente está fazendo a nossa segunda live. Eu vou começar a tentar convidar aqui agora a Jossane para a gente bater esse papo. Espero que o sinal esteja ok. Tá todo mundo conseguindo ver. Eu instalei hoje um programa aqui para poder a câmera pegar o banner. Na verdade, então, eu não faço ideia de como que vocês estão recebendo a imagem aí. Tomara que esteja direitinho. Bom, enquanto a Jossane está se organizando lá, queria agradecer. Galera, é muito legal vocês estarem aqui, fazendo parte do projeto, conversando com a gente. É um projeto novo, um projeto feito para todo mundo refletir junto, pensar junto sobre um cenário, uma realidade que de sempre o mundo não é uma novidade, a violência, mas a gente está num período muito conturbado de reescritura, né, dos cenários. Então acho que nesse novo mundo que a gente está vivendo, onde as pessoas estão presas dentro de casa cada vez mais, é bem complicado você ter um cenário de violência aonde você deveria estar, em tese, mais protegido. Vou convidar aqui a Jossane, ver se a gente consegue estar junto aqui nessa tela. Ah, que legal! Consegue me ouvir, Jossane? Consigo sim, boa noite. Ah, cara, que sotaque bacana, que legal. Então, gente, eu tô no Rio de Janeiro, então provavelmente quem tá ouvindo a gente de outro canto deve estar pensando assim, nossa, o cara puxando no S e no R e tal, mas pra gente aqui também é muito diferente e tal, então muito bacana conseguir ouvir você e tal. Obrigada. Eu queria dizer o seguinte, a gente vai conversar, mas eu combinei com a Jossane o seguinte, antes da gente iniciar o nosso bate-papo naquilo que a gente se propôs a falar hoje, eu vou pedir para a gente fazer uma reflexão, pensar sobre uma coisa muito grave, muito drástica que aconteceu hoje, e assim, não pode ser só mais uma notícia de jornal. Hoje a gente teve uma mãe presa junto com um padrasto, e a mãe acusada de proteger o padrasto assassino do filho, então de estar articulando, de saber das violências. Então a gente não está fazendo juízo de valor aqui, a gente está falando só de fatos. Ter uma mãe presa porque é suspeita de fazer parte, de encobrir, de ter conhecimento de caso de tortura e morte de um filho, bebê, que 4 anos, quem tem filho, quem tem sobrinho, Sim. quem tem, sabe que 4 anos é um bebê. Com certeza. Você ter uma mãe acusada disso é a prova de que quem faz a violência não é o homem, a mulher, é o ser humano, é a pessoa. Pode ser qualquer um, por isso que é tão importante a gente falar sobre esse tema. Aqui o projeto ele tem um foco de defender as mulheres, porque para essas violências as mulheres são as grandes vítimas, mas a gente não pode esquecer que as crianças estão aí, crianças são vítimas de agressores, os agressores podem ser homens ou mulheres, podem ser parentes, podem ser estranhos. Então assim, a gente precisa estar atento. Quando eu falo aqui de estar atento aos sinais, de identificar os sinais da violência, também esse sinal da violência deve ser identificado para as nossas crianças. A gente precisa protegê-los. Também são frágeis. Então, isso aí, a gente precisa pensar, mas vamos seguir na nossa live hoje. Gente, olha só, importantíssimo. Esse é meu primeiro contato com a Jossane. Sim. Fala pra gente, assim, conta pra gente quem é você, de onde você tá, porque bom, é muito legal estar conversando aqui
E a gente está diminuindo as distâncias, mas a gente está tão assim de longe, né? Conta aí. Primeiro, eu queria agradecer a você pela oportunidade de ter me convidado para uma live com um assunto tão importante, né? Principalmente numa pandemia como estamos, né? Muitas mulheres estão em situações tristes, né, de violência doméstica. E eu costumo dizer assim, que a gente não pode só citar a questão de só violência doméstica, e sim violência contra a mulher, né? Porque quando a gente cita só a questão da violência doméstica, a gente deixa muito restrito ao âmbito familiar, né? Dentro de casa. Mas a mulher, ela sofre violência no trabalho, na rua, no metrô, nos ônibus. Então, assim, é a violência contra a mulher, né? E eu queria muito agradecer a você por estar me dando essa oportunidade. Um assunto que, assim, poucas pessoas sabem. As pessoas mais próximas de mim que sabem de tudo que eu já passei. E hoje eu estou no processo de reconstrução. Eu estou no processo de reconstrução, graças a Deus e graças à minha família. E muita gente que torceu muito. Eu estou aqui para contar a história. Infelizmente, muitas não tiveram essa oportunidade, não tiveram essa chance. Então, é muito importante. Eu agradeço a você. E eu estou no interior de Pernambuco, do interior, na minha cidadezinha, Joaquim Nabuco, na minha cidade querida. Hoje eu trabalho como nail designer, né? E esse trabalho, ele não só é para mim uma fonte de renda. Para mim, ele é assim, levar a autoestima das mulheres, né? Quando eu faço uma unha, não é simplesmente o fato de fazer o que a cliente está me pagando para fazer, e sim, quando ela olha e fica encantada, quando ela acha bonito, quando ela elogia meu trabalho, isso para mim também é muito importante, porque aí eu vejo a autoestima dela totalmente mudada. Então, isso ajuda tanto a cliente como a mim também, sabe? Como mulher. Olha, é fabuloso ter você aqui. Obrigada. Gente, então, a Jossane fez contato, a gente conversou, ela achou o projeto bacana e eu achei muito legal a gente estar podendo conversar. Aqui o projeto está no Rio de Janeiro, mas fisicamente nós estamos no Rio, mas a gente está em qualquer lugar, porque a ideia é conversar com qualquer pessoa, porque ninguém merece passar por violência. Então, que bom que a gente consegue falar hoje lá no Nordeste. O projeto Defenda-se Mulher, a ideia do projeto não é falar de violência doméstica. Porque violência doméstica, como você disse, é uma ponta. Mas a gente tem grandes formas de violência contra a mulher. Quando você tem uma mulher que sofre violência no trabalho, a gente está falando de alguém que passa possivelmente grande parte útil do seu dia sofrendo violência, porque o trabalho ele toma seu dia. E outra, se você tem um trabalho que te faz sofrer, seja lá como for, isso vai se refletir na sua casa. Você não consegue dissociar. Nós não somos duas pessoas. Eu não sou um eu lá no trabalho e um eu aqui em casa. Nós somos um. Então, a pessoa que vai sofrer violência no trabalho, ela vai chegar em casa com os reflexos dessa violência. E se ela em casa tiver uma situação onde ela não tem um ambiente seguro, então ela vai sofrer violência no trabalho e vai ter esses reflexos aumentados em casa com violência doméstica, e o mundo já é perigoso demais com a violência urbana. Então, a gente precisa parar com isso, a gente precisa cessar. E essa é a ideia do projeto Defenda-se Mulher, por isso 360 graus. A gente fala de violência urbana, de violência doméstica e familiar, de violência no trabalho e de meios que você tem para se defender dessas violências. E quando eu consegui, quando eu tive a oportunidade de conhecer você, eu achei que era importantíssimo a gente contar junto a sua história, entender o que aconteceu, como aconteceu com você. Por quê? Porque é um reflexo do que acontece com muitas mulheres. Sim. E você ter coragem de chegar aqui hoje, se apresentar, porque uma coisa é certa, a gente hoje, agora nesse momento nós temos 15 pessoas, 16 pessoas assistindo a gente. Mas esse vídeo ele vai ficar no canal e isso ganha um mundo. Tem gente que vai printar a tela,
você não tem noção de como as coisas vão. Então, assim, tá todo mundo te vendo. Isso é muita coragem de você chegar aqui e dizer quem é você e o que aconteceu contigo, para que outras mulheres reconheçam, percebam, se fortaleçam e não sejam vítimas. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Conta pra gente, Jossane, um pouco, então, da sua história antes. Como é que era a sua vida? Sua formação, o que você trabalhava? E como é que foi essa questão Era uma violência de relacionamento que você tinha? Sim, iniciou com relacionamento abusivo, né? E eu tinha uma vida estável, eu tinha uma situação financeira estável, uma vida estável. Nunca presenciei o fato de violência doméstica. Eu nunca fui criada, né? No âmbito da violência doméstica. Quando aconteceu, algumas pessoas, minha família, tentou me alertar quanto a isso. Mas o que é que acontece? Eles perceberam antes de você perceber? Sim, sim, eles perceberam. Eles perceberam porque quando o primeiro passo de um relacionamento abusivo é a questão da manipulação, sabe? Você fica totalmente rendida, totalmente vulnerável, e a pessoa lhe manipula da forma e do modo como quer, sabe? Então, assim, eles perceberam, até porque eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, muito alto astral, sempre gostei de rir, de brincar, e isso mudou, sabe? Isso mudou totalmente. Eu perdi a vontade de me arrumar, porque primeiro foi uma questão, um pedido do abusador, né? Não me arrumar, não usar brinco, batom, nada disso. E de início, assim, eu achava que eu vou fazer, né? Tá pedindo, não custa nada. E aí foi levando Ele queria que você estivesse ou se sentisse feia, é isso? Largada, é isso? Sim, sim, sim. Você no Hoje eu começo entendo isso. era ciúme. Na sua cabeça era ciúme? Isso, na minha mente era ciúme, sim. A questão Aque- da a- diferença. Até aquela coisa assim, gostosinha, né? Bonitinha. Ele tá preocupado comigo e não me É, perder. isso. Era esse pensamento que eu tinha. Aí, assim, antes de me prolongar mais, é bom, assim, salientar, informar, falar sempre que o perigo tá aí, sabe? A gente diz assim, tem uma frase que o pessoal costuma dizer que o ciúme é o tempero do amor. E ele não é o tempero do amor. O amor por si só, ele já é um tempero saboroso, né? Não precisa de outras coisas para ser acrescentadas a ele, né? Então, assim, a minha família começou a perceber mudanças de comportamentos, no meu trabalho também, sabe? Eu sempre ia muito, muito arrumada. Quem me conhece sabe o quanto que eu gostava de me enfeitar. Vaidosa. Muito vaidosa. Normal, como uma mulher tem que ser. Ela tem que se sentir bem. Se você tá bem, isso vai pra tua cabeça. Isso te protege, né? Isso. Então, assim, começou assim, né? De uma forma bem sutil. E também, assim, quem acha que o relacionamento abusivo, ele acontece, a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela acontece já no primeiro encontro, ou no primeiro dia de casamento, o homem, ele agredir, se engana. Porque o homem que se coloca nessa situação, caiu aqui. O homem que tem esse tipo de conduta de caráter, ele espera o momento certo para agir. Quando você está totalmente rendida. E assim, depois que eu passei por tudo isso, que eu vim pesquisar, me aprofundar, eu vi que era mais comum do que eu achava, sabe? Que eu fiquei me sentindo assim. Por quê? Por que comigo? Por que eu? Sabe? Isso aí me consumiu O que muito. eu fiz? O que eu fiz? Por que eu? Por que comigo? Como que eu caí nisso? Sabe?
Porque se aquela hora lá eu tivesse sido esperta, tivesse saído, isso não teria acontecido, não teria chegado a tal ponto, sabe? E aí foi tudo muito sutil, apesar de a minha família me alertar, minha família também ficou muito em choque com tudo que aconteceu e em muitas ocasiões até perdia o eixo, assim, em como lidar, sabe? E como lidar com a situação, como ficar próximo a mim, sendo que é um cerco criado, né? O abusador o abusador ele cria um cerco para a vítima ali. Ele tenta te isolar, né? Porque Isso. o que acontece? Uma mulher sozinha, ela se torna uma presa fácil. Sim. Então, assim, é óbvio que se você está com a sua cabeça desajustada, se você tem medos, se você está sozinha, se você está fora da sua família, por isso, nesse período de pandemia, é tão mais importante, tão mais grave a questão da violência. Porque, naturalmente, nesse período, as pessoas, especialmente as mulheres, estão isoladas. Então, olha aí, aquilo que o abusador, que o agressor precisa fazer, ele precisa construir para isolar uma mulher, nesse momento, está acontecendo por fatores externos. Então, isso favorece um agressor. Pena. Sim, com certeza. Com certeza. Então, assim, o abusador, ele cria uma cerca em volta, onde... Uma cerca de vidro, né? Que você não vê a cerca. Você olha e parece que você está livre. Você olha e fala assim, não tem nada me aprisionando. Não. Eu estou assim porque eu quero, que se eu não quiser, acaba. Só que não é exatamente. Assim. Exatamente. Então, assim, no início eu até ignorava, sabe? Algumas pessoas que vinham me alertar. Eu dizia, gente, mas vocês estão vendo coisa onde não tem. Vocês não está acontecendo nada disso, não, sabe? Só que a minha intuição me dava sinais. Isso não está certo. Isso está errado. Isso é grave. Mas eu, por querer tanto que desse certo, às vezes a gente, mulher, peca muito, né? Em relação a isso, em relacionamento. A gente quer tanto que dê certo que às vezes a gente passa por cima de coisas tão óbvias, né? E muitas vezes simples de ser resolvida. E assim, foi de mal a pior, né? Começou com a questão de manipulação, depois veio a questão... Para você ter ideia, dos 4 fatores, dos 4 tipos de violência que é descritas na Lei Maria da Penha, que é a violência física, psicológica, sexual e a patrimonial, eu sofri as 4. As 4. Então, assim, a única coisa que me restou disso tudo foi a minha vida. Porque até uma gestação que eu tive, né, a minha filha não sobreviveu devido ao que eu passei. Então, assim, de tudo, o que só me restou, que eu acredito, não digo só, assim, porque é algo muito valioso, muito importante, mas foi a minha vida. Claro. Foi a minha vida. Mas é claro que quando você fala só, porque é o impacto que a sua vida, mesmo ela Sim. sofreu. Você não é a mesma pessoa de antes. Não sou. De jeito nenhum. Então, assim, eu tive que... Por onde é que eu vou começar? Diante de uma cena de tragédia. Eu vou começar por onde, sabe? Por onde eu vou começar? Se tinha tanta dor, tanta mágoa, tanto sofrimento, tanta coisa ruim, eu vou começar por onde? Então, para mim, foi muito difícil. Muito difícil. E assim, depois de tudo isso, depois que tudo passa, é bem chocante. Você tem um choque assim, sabe? Você se pergunta, faz muitas perguntas a si mesma. E é muito importante a mulher identificar no início, sabe? No início. Como que você... Porque assim, as pessoas te falavam, mas não era claro para você. O que acendeu a sua luz amarela, ou se nem chegou a acender a sua luz amarela e foi direto para a luz vermelha, foi direto para o mais grave, ou a sua luz amarela acendeu, já te dando sinais, ou você conseguiu identificar os sinais? O que veio? Eu lembrava muito do que minha família me falava, né? Assim, minha irmã... Começou a te fazer sofrer, assim, começou a te causar sofrimento mental, é isso? Foi esse o começo?
Sim. Porque quando ele estava sentindo, você falou, ele estava sentindo ciúme, ele estava te controlando, ainda, assim, modificava você, mas ainda não te fazia sofrer. Quando passou a te fazer sofrer, o que te fez sofrer? O que me fez sofrer foi as falsas promessas, né? Quando a gente cai em si. Quando eu consegui identificar o ciclo de violência doméstica, que tem a lua de mel, tem um pedido de desculpas, tem a lua de mel e depois as agressões. Então, Mulheres, deixa eu só fazer um... Mulheres, tá. O ciclo da violência é importante que vocês percebam, porque para aquela mulher que nunca ouviu falar disso, tá? O ciclo da violência, ele demonstra que as agressões, elas não cessam. Em geral, os agressores, eles dão um tempo. Se ele sentir que está perdendo a mulher, ou se a mulher tomar uma decisão de abrir o relacionamento, não importa. Mas, em geral, o ciclo da violência, ele começa com a lua de mel, ou seja, com aquela fase em que está tudo bem, em que as coisas estão legais, em que vocês se amam, e vem as juras, as promessas, e de repente começam as tensões, começam os desentendimentos, as coisas vão ficando estranhas, não está mais aquela coisa bacana, e começam as agressões, que em geral também não são, o cara não começa naquela agressão mais grave, do soco, do chute, ela começa com agressão moral, ele vai te xingando, ele vai te ofendendo, vai te rebaixando, humilhando, constrangendo, isolando, e daqui a pouco isso piora para uma agressão física, daqui a pouco as ameaças, e quando a mulher consegue romper com isso, diz que não quer mais, ou ele percebe que ela está se fortalecendo, ele para e vem os pedidos de desculpas, eu quero reatar com você, você é a mulher da minha vida, eu não faço mais isso, eu mudei, e ele passa um tempo, de fato, mudado. Só que o ciclo prova que ele recomeça e cada vez o ciclo é mais rápido. Então, por isso que muitos dizem que não é bem um ciclo, mas ele é uma espiral. E cada vez a espiral vai ficando menor e as coisas vão ficando mais graves. Só para que vocês percebam do que a gente está falando. Josiane, continua para a gente. Sim. Então, assim, é muito importante nós mulheres identificarmos esse ciclo, porque é um ciclo que, se a gente parar para observar, ele vai se repetir, sabe? É perverso, Muitas né? vezes... Porque ele vai na fraqueza, né? Ele vai lá na mulher, ele vai dizer para a mulher, poxa, seu filho, nosso filho, não pode ser criado longe do pai e da mãe. Eu te amo. Aí vem a família e fala, poxa, o cara te ama, você vai criar seu filho longe do pai. Pô, o cara é um bom pai, ou o cara é um bom marido, ele perdeu a cabeça. Sempre tem essas pressões. E essas pressões na cabeça de uma mulher que já está fragilizada, elas vão auxiliando naquele processo de a mulher não enxergar. Ela não percebe. São cercas, são nuvens que ela vai criando na cabeça dela. Por quê? Porque a mulher não está... Ela vem do momento de fragilidade. Só quem está dentro do ciclo que consegue ver, entender como é que é. Quem está de fora sempre vai falar, poxa, mas não é desse jeito. Exatamente. Então, assim, esse ciclo, tanto é que muitas vezes eu até conseguia prever qual seria o próximo passo, devido a esse... Mas não conseguia romper. Não conseguia romper, porque tinha momentos que eu estava bem certa e decidida a romper, e aí vinha, sabe, as palavras, as promessas, sabe, aquilo, eu vou mudar, eu vou melhorar, sabe, e eu acabava dizendo, não, vou dar mais uma chance. E isso custou quase a minha vida, porque no momento em que eu me deparei, que eu parei e vi que se eu não tomasse uma atitude, que se eu não saísse, que se eu não corresse, que se eu não fugisse, eu poderia acabar morrendo. Eu estava com 4 meses de gestação quando eu saí desse relacionamento. E para mim foi muito difícil, porque a gente sempre sonha, né? Com uma família, em criar seus filhos junto. O momento de gravidez é um momento mágico, né? A mulher ela tem outros pensamentos
que não são de estar só. Ela quer estar acompanhada, vivenciar aquele momento, preparar a chegada do bebê. Sim. Então, assim, tudo isso, a sensação que eu tinha era que a qualquer momento eu podia perder minha vida, sabe? Então, eu pedia muito, minha família sempre foi muito religiosa, então eu orava muito, eu pedia muito a Deus que me ajudasse, porque eu não conseguia sair. E como que você conseguiu? Eu estou aqui com o Kleber que é consultor em segurança do trabalho, está perguntando para a gente onde que você buscou como você conseguiu esse amparo? Como é que você conseguiu essa ajuda? Ainda mais nesse momento, estava grávida. Como que você conseguiu pensar assim? Graças a Deus eu tenho uma família muito bem estruturada, sabe? Eu agradeço muito a Deus por isso. Infelizmente nem todas têm, mas no meu caso em específico eu tenho. E para mim foi muito importante, né? Poder contar com eles. Eu contei muito com o apoio de todos. Minha terapeuta também, que sem sombra de dúvidas, eu fico até emocionada de falar, porque, assim, todo o apoio da minha família e alguns amigos foi muito importante para mim. Muito importante. Talvez sem esse apoio fosse mais difícil, talvez nem tivesse conseguido. Sim, sim. Eu lembro que no início, quando eu vim para casa da minha mãe, né? Eu chorava, sabe? Porque eu me sentia perdida. Apesar de todo amparo, todo aconchego da minha família, eu estava perdida. Porque eu vivia ali, naquele ciclo, né? Eu me acostumei a viver naquele ciclo ali. E eu digo, eu vou fazer o que agora? E agora? O que é que vai acontecer? E eu lembro que minha mãe... Inclusive, essa é uma grande barreira para as mulheres tomarem a decisão. Porque a gente está falando aqui também de como reestruturar uma vida. Emprego, sustento. Em geral, a mulher está atrelada àquela situação. A violência, uma das formas de violência patrimonial, a violência econômica, ela às vezes é muito cruel, porque ela deixa a mulher mais desamparada ainda. Além de tudo, ela também está desamparada pela falta de estrutura. Sim. E eu me lembro muito bem quando eu vim para casa e eu chorava muito, eu não dormia. E minha mãe falou bem assim, se você voltar, você não volta para cá com vida mais. Então, uma frase que me marcou, sabe? E eu disse, meu Deus, se eu sair, eu posso não voltar mais. Não com vida, né? E foi aí, isso foi me fortalecendo. As minhas filhas também, aqui comigo. Então, assim, eu senti aquele amor, sabe? Aquele amor verdadeiro. E aí, desde então que eu voltei, eu comecei a estudar, eu lia, eu estudava, eu pesquisava a respeito do que tinha acontecido comigo. Você foi fortalecendo a sua mente, né? Porque a nossa mente pode ser a nossa maior aliada, mas pode ser a nossa pior inimiga, porque se a sua mente estiver fraca, se a sua mente disser que você não consegue, você não vai conseguir, fica mais difícil conseguir. Você precisa ter essa força mental, ela é difícil. Você precisa ver o mundo diferente, né? É complicado. E parabéns por ter essa força. Obrigada. Então, assim, todo o amparo da minha família em que eu tive foi muito importante para mim. Muito, muito importante. Eu tinha tudo, eu costumo dizer assim, resumindo minha história, eu tinha tudo, fiquei sem nada, porque eu perdi meu emprego, eu perdi meu dinheiro. O que você fazia? O que você trabalhava? Eu trabalhava em correspondente bancário. Eu trabalhava no correspondente bancário. Era um bom emprego. Era assim, eu ganhava bem. Eu era uma funcionária que conseguia atingir o que me pediam, as metas que me pediam. Então, assim... Hoje você ganha menos do que ganhava? Bem menos. Bem menos. Bem menos. Para você ver como é que impacta de diversas formas
a vida da mulher. Sim, e a questão que eu perdi meu emprego era porque eu atendia pessoas, tanto homens como mulheres. E quando eu atendia pessoas do sexo masculino, ele ficava lá na porta do meu trabalho, né? Então, foi uma das coisas que me fizeram perder o meu emprego. Foi essa questão, né? Que as pessoas ficavam meio cismadas de chegarem perto de mim, se aproximarem de mim para perguntar alguma coisa. Então, assim, foi muito difícil. Foi tudo muito complicado. E depois que eu me vi numa situação, eu digo, e agora? Como que eu vou sair? Como que eu vou sair daqui? É importante, eu queria, assim, ressaltar para todas as mulheres que estão me assistindo e as que vão me assistir ainda, né? Que consegue sair, sim. Consegue sair. É muito difícil. Mas busquem ajuda e busquem orientação. Sozinha é mais difícil. Sozinha é mais difícil, sim. Então, mulheres, não fiquem sozinhas. Vocês não estão sozinhas. Não achem, encontrem os caminhos. Sozinhas vocês não estão. Tem força. Sim. Juntas vocês são mais fortes. Sim, sim. Então, assim, eu estava numa situação sem trabalho, grávida, minha autoestima já não existia mais, não tinha mais autoestima, o medo era o maior de todos, a insegurança também, e eu procurei forças de onde não tinha, sabe? Eu procurei forças de onde não tinha para cortar o laço. Eu lembro que eu assisti um vídeo de uma psicóloga que ela dizia assim, você sabe quando se envolveu com um psicopata quando existem rastros de destruição. Então, eu olho para trás, eu consegui enxergar tudo que eu vivi foi resumido durante um ano, né? Que o meu tempo de relacionamento durou um ano. Então, foi durante... Mas esse um ano, ele repercute na sua vida. Sim. Por muito tempo, né? Sim, parece que é uma eternidade. Por muito tempo. É só você raciocinar, e aí a gente faz... segurar uma panela de pressão quente, por um segundo é tempo demais. Não faz diferença. Segura. Não. E você vai ver o quanto é difícil, pesado, impossível. Imagina durante um ano, na pressão, você naquela panela de pressão na sua cabeça, no seu corpo, sua mente, a sua estrutura sendo pressionada o tempo todo. É uma bomba. É verdade. E, por exemplo, hoje nós temos acesso à internet em casa. Praticamente todas as pessoas têm uso de telefone, têm acesso à internet. E eu comecei, quando eu voltei para a casa da minha mãe, eu só pensava o seguinte, eu não quero passar por isso novamente. De maneira alguma eu quero passar por isso novamente. Nem igual e nem parecido com isso. Então, eu comecei a estudar e a ler. E a estudar principalmente, e a ler, a pesquisar sobre expressão corporal. Que, se a gente parar para observar, mesmo sendo de estados diferentes, de lugares diferentes, cidades diferentes, mas o modus operandi de agressores são os mesmos. Sabe? É o mesmo. O que fala, tanto que assim, tinha muitos posts, muitos vídeos que eu assistia, eu dizia, meu Deus, eu escutava isso. Era desse jeito que acontecia comigo, porque era o que acontecia, o que acontece, o modus operandi é igual. Então, eu explico nos encontros que eu faço, nos workshops e tal, eu explico que existem sinais. E a mulher precisa aprender a ler os sinais. Porque o agressor, ele se comunica com você antes, durante, com sinais que o corpo, salvo aquele cara, aquele sujeito que é um psicopata, que ele é frio, tudo bem. Então, tirando essas pessoas que são insensíveis, que não percebem o mundo, em geral as pessoas normais, porque um agressor, ele é uma pessoa normal, ele é um agressor, mas ele é um ser humano. Ele vai te dar sinais, o jeito de te olhar, o jeito que fala com você, o desprezo que ele apresenta em relação a você, a forma como ele te desencoraja de coisas, o isolamento, tudo isso vai te mostrando, vai te levando a crer
no que está acontecendo. É que às vezes a gente não atenta. Não. Mas é isso, e é bacana ver que você, mesmo nesse período ruim, você poderia ter dois caminhos, que era se isolar mais ou entender o que estava acontecendo com você. E eu costumo dizer sempre aqui no canal e tal, quando você entende, você se defende. Se você buscou e entendeu, quando você entendeu, ficou mais fácil para você. Parece que tirou aquela nuvem da sua visão, não foi isso? Você olhou e falou assim, puxa, eu estava nisso, então assim, não era bom, nunca foi bom. Sim, eu comecei a raciocinar, a lembrar de coisas que minha família dizia. Você está num relacionamento abusivo, observe, você tem que acordar, porque senão você vai se afundar junto. Enfim, sabe? Tudo isso eu comecei a observar e assim, a convivência familiar que o agressor ele tinha, sabe? A convivência com a mãe, com outras pessoas. Era sempre assim, a de dominar, de querer dominar, sabe? E quando o agressor ele é desmascarado, sabe? Quando ele sabe que a gente entendeu qual é a dele, ou você corre ou você morre. Então, assim, eu tive essas duas escolhas e eu escolhi correr, eu escolhi sair. Não foi fácil, não foi. Pessoas que convivem comigo, próximas a mim, minhas amigas de verdade, sabem que não foi fácil. Que não foi fácil e foi uma coisa que deixou marcas profundas em mim para sempre. Mas que isso aí serviu de força para mim, sabe? Para me fortalecer, para não me deixar mais ser enganada, para observar pessoas, para saber, entender sinais. Ou Né? seja, os seus relacionamentos futuros, de alguma forma, estão contaminados pela forma como você, desse anterior, né? É mais difícil para você confiar numa pessoa. Sim, hoje eu tenho essa dificuldade, não consigo. Eu não consigo. A gente acaba punindo as futuras pessoas que vão passar pela nossa vida, a gente pune essas pessoas por algo que elas não fizeram. Mas é um jeito que o corpo busca de se defender. Cruel com os futuros relacionamentos, mas é uma forma, um casulo, né? Um escudo que a gente levanta. Sim. Agora, me diz o seguinte, você falou e aí se você não quiser tocar nesse assunto, se for ruim demais, você falou que sua gestação do seu bebê não resistiu, foi isso? Isso. Como que isso... Gente, olha só, eu estou fazendo uma pergunta que é muito triste, porque eu estou falando para uma mãe me contar uma coisa que provavelmente ela não gosta de lembrar. Então, assim, se não quiser falar, te entendo de coração. Não, tudo bem. Eu falo. Assim, durante minha gravidez, eu fui muito agredida, sabe? Fisicamente, moralmente, psicologicamente? Fisicamente? Tudo. Mas assim, fisicamente, mesmo gestante. Que tipo de agressão? Agressão física, psicológica. Soco, tapa, murros, chutes na barriga. Então, tanto fazia acontecer isso, como no dia seguinte, tá tudo bem. Parecia que nada tinha acontecido e fazia eu me questionar da minha própria intelectualidade, sabe? Eu ficava, será que eu tô ficando maluca? Sabe? E assim, quando a minha filha nasceu, eu cortei os laços, né, com o agressor. Eu estava com 4 meses de gestação e quando eu vim para casa, eu sentia que algo não estava bem com a minha filha, por tudo que eu tinha passado. Eu sentia que tinha algum... Eu tinha, assim, medo quando eu ia fazer uma ultrassom, porque eu dizia assim, eu sei que ela não vai estar bem. Eu sei que ela não vai estar bem. Mas, para minha surpresa, ela estava viva, né, na minha barriga. E, ao nascer, ela teve uma parada cardíaca e ela foi reanimada. E ela lutou durante 22 dias, né? O que eu achei interessante foi a estrutura do hospital que eu tive a minha filha. Eu tive minha filha na capital, né?
pernambucana, Recife, no Hospital IMIP. E assim, assim, eu tive uma assistência que eu nunca imaginei, sabe? Eu teve assistência social, psicóloga na UTI, a psicóloga própria para mães de UTI. Então, assim, eu tive um amparo muito grande também no hospital. E assim, quando elas diagnosticaram... Elas sabiam que você era uma mulher vítima de violência física? Elas ficaram sabendo depois. Elas ficaram sabendo depois, porque assim, quando a médica vinha me questionar, porque ela nasceu com uma hérnia diafragmática. Geralmente hérnia é associado a pancadas, pegar peso, sabe? Então, ela perguntou a mim, começou a me questionar se eu tinha tomado algum abortivo, se eu... Na verdade, já desconfiando de você. Isso. Então, elas me questionaram muito sobre isso, me perguntaram muito. Eu não conseguia falar, porque eu achava assim tão difícil falar. Cada coisa que eu escutava, sua filhinha tem um problema no coração, no pulmão, tem um problema no fígado, tem um problema, sabe? Então, para mim, eu não conseguia falar. Então, quando foi depois, uma médica eu consegui conversar com uma médica. E foi aí que eu contei. Então, quando eu contei tudo que eu passei, veio assistente social conversar comigo, me perguntar se eu me sentia segura dentro do hospital, caso eu não me sentisse segura dentro do hospital, o que era que elas poderiam fazer. Veio a questão da psicóloga também, que foi muito difícil para mim, ver minha filha naquela situação, naquela condição, sabe? Eles já tinham conversado, já tinham dito para você que ela tinha poucas chances de sobreviver? Tinham. Eles já tinham dito. Associaram isso à violência que você sofreu na gravidez. Sim. Então, assim, todos os problemas, né, que ela teve devido... Minha filha lutou muito, né? E, assim, uma vez uma pessoa me falou que minha filha veio para me salvar, porque eu estava grávida dela. E eu pensava, eu vou sair daqui, senão minha filha vai morrer eu e minha filha. E foi que me deu forças, tanto minha filha que estava na barriga, como minhas outras duas filhas que estavam com a minha mãe, em segurança, né? Aqui, foi que me deu forças, sabe? Eu disse, eu tenho que salvar minha filha que está na minha barriga, que depende de mim, e tenho que ficar junto das minhas outras duas filhas, sabe? E foi muito difícil. Foi um rastro de destruição sem tamanho que ficou na minha vida. Sem tamanho. Tá ficando na minha só de te ouvir. Sabe, assim, gravidez é um momento tão especial. Um bebê. Você sabe o quanto é importante para uma mulher estar protegida. Para todas as mulheres é importante estar protegida. Para uma mulher grávida talvez seja mais especial, porque ela precisa de carinho, de atenção, porque ela precisa transferir essa paz interior para alguém que vai chegar nesse mundo. Para que essa pessoa que vai chegar no mundo saiba que vai encontrar um mundo bacana de estar. Então você, quando maltrata uma mulher que está prestes a trazer ao mundo um bebê, você está cometendo uma crueldade dupla. Você está maltratando alguém que sequer está aqui. Está maltratando a mente de uma mãe que precisa estar em paz. Então, assim, por isso que a gente precisa falar de violência. E de violência doméstica, de violência no trabalho, de violência... Porque essa violência, ela causa males além daquilo que se vê. Ela afeta quem não está nem diretamente ligado. Sim. Porque eu aposto com você que esse seu sofrimento fazia sofrer sua mãe, seus familiares, irmãos, irmãs, porque todo mundo sofre junto. Sim. Seus outros filhos começam a não entender como que minha mãe está nessa situação. Ou começam a achar que aquilo é normal. E Sim. Muitos estudos, você como estudou, você viu aí, provavelmente, que muitos estudos demonstram que filhos de mães que sofrem violência tendem a ser agressivos, ou as meninas tendem a sofrer violência. Olha que projeção de futuro cruel. A gente transfere a violência de uma geração para outra. Então, a gente precisa fazer isso parar. É por isso que é importante
demais essa conversa que a gente está tendo aqui, mostrando para outras mulheres que é possível romper, que é possível sair dessa situação e existe vida após esse caos. Sim, Parabéns. Obrigada. E assim, Adriana, eu queria destrinchar assim, para as mulheres, as pessoas entenderem melhor a questão das 4 violências, né? Que estão Deixa eu só fazer o seguinte, tá. Quem estiver nos ouvindo, por favor, acho que tem um símbolozinho de interrogação, clica ali, pode fazer pergunta para a gente conseguir responder, se vocês quiserem. Se quiserem falar alguma coisa, diz aqui que eu vou tentar ler, tá? Para que todo mundo consiga estar junto. E explica para a gente, por favor, sim, Jossane, essas violências que você tá citando aí, por favor. Bem, a violência física, né, o próprio nome já mostra, já fala, né, que é a violência corporal, né, o que a gente sofre, as marcas, as lesões. A violência sexual, ela não só está envolvida a questão de forçar a ter sexo sem consenso, mas também por o fato de o agressor ele proibir você, mulher, a usar métodos contraceptivos, isso é uma violência sexual. É uma coisa que eu não sabia. E assim que eu comecei a me aprofundar para poder me entender e poder entender tudo que aconteceu comigo, para poder até quando alguém chegar para mim em uma situação dessa, o que eu vou falar, sabe? Como que eu vou ajudar? Então, eu não Só sabia. te completando, é uma forma, inclusive, é uma violência, claro, mas é uma forma de dominação da mulher. O sujeito ele quer engravidar a mulher porque é mais difícil para a mulher tomar atitudes ela estando grávida. Ele consegue torná-la mais frágil do que ela já é naquela relação. Então, é uma agressão, é uma violência, mas ela tem várias frentes. Entendeu? Não é só a agressão olha, não, ele não deixou eu me preservar usando um preservativo, usando um remédio. Não, não. Ele quer te dominar também. É uma violência complexa. Por favor, Isso. continue. É querer dominar o corpo, né? Sim. O corpo da mulher. Então, assim, aí vem a questão da violência psicológica, né? Que ela é mais sutil. Por quê? Porque ela não fica marcada no corpo. Muitas vezes pode ser a questão de a violência psicológica. Se você comentar com alguma colega, pode dizer assim, mas acho que é impressão sua. Talvez ele tivesse estressado. Você tem que ter mais paciência. E ali a mulher vai sofrendo a violência psicológica que acaba que ela começa a duvidar da própria sanidade, né? Então, acho que eu tô ficando louca mesmo. Eu acho que ele é um coitadinho. Eu acho que ele não fez por mal. Eu acho que porque ele estava muito estressado, chegou do trabalho e aconteceu. E tem a violência, eu falei da violência física, psicológica, sexual e a violência patrimonial. Tem a violência patrimonial que antigamente na Lei Maria da Penha só existia como violência doméstica contra a mulher a sexual e a física. Aí hoje já existe a psicológica, violência psicológica e a violência patrimonial. São 5. Dispostas na Lei Maria da Penha. Isso. Então, assim, a violência patrimonial é quando você não pode fazer uso do seu próprio dinheiro. Quando ali ele não deixa, o agressor, ele não deixa você fazer o seu próprio dinheiro, onde se você for casada com divisão de bens, tem seus imóveis, carro, casa ou objetos vendidos sem seu consentimento. Então, isso é um tipo de violência patrimonial, quando você não tem o direito de fazer uso do seu próprio dinheiro suado, né? Então, eu queria alertar todas as mulheres, fiquem atentas aos sinais, se informem,
Existem muito tipo de violência. Tem a violência velada, né? Aquela que ninguém sabe, todo mundo na rede social. Ai, que lindo, que casal maravilhoso. E não sabe de nada, né? Como a gente tem o costume de falar aqui no Nordeste, não sabe da missa a um terço. Mas em geral, esse cara, esse agressor, ele não quer ser conhecido como um agressor de mulheres. Em geral, ele quer ser conhecido como o cara maneirão, o gente boa, o cara que é o boa praça, que todo mundo respeita. Pô. E muitas vezes, quando alguém descobre depois que ele é um agressor, a pessoa fala assim, fulano? Como é que é isso? Nem parece. Tratava a esposa, tratava a namorada como uma princesa. Mas para fora. Do portão para fora, às vezes o cara realmente ele demonstra uma coisa, mas só naquele calabouço, naquela penumbra das noites, das casas, é que você sabe realmente quem é aquele sujeito. Então, assim, é por isso que é tão difícil para a gente conseguir mostrar isso. Porque as pessoas não veem. Quem vê é quem está sofrendo a violência. Exatamente. Cara, a violência patrimonial, e aí só para complementar, ela também existe quando a pessoa ela tenta destruir o patrimônio da mulher justamente para que ela não tenha independência, para não se livrar da relação doente. Ou seja, é muito comum, inclusive, quando o agressor percebe que a mulher está se fortalecendo, ou que ela tá ganhando independência, que ela não está mais aceitando aquela dominação, nesse momento ele começa a ter picos de violência patrimonial. Então ele destrói o celular da mulher, se ela usa o telefone para trabalhar, ele apaga os contatos, ele apaga as mensagens importantes, ele vasculha o celular da mulher para saber se ela... Ele começa a criar um jeito de destruir os mecanismos de trabalho dela. Ah, você trabalha com o quê? Aquilo que você trabalha começa a parecer quebrado. Por quê? Porque ele precisa que essa mulher volte a ser dominada. Então essa violência patrimonial, ela muitas vezes é o próprio obstáculo para a mulher conseguir se livrar. Daí a grande importância do trabalho. Por isso que o trabalho não pode ser fonte de violência. Porque o trabalho é fonte de renda e muitas vezes é através do trabalho que a mulher consegue ganhar conhecimento de mundo e ganhar forças para sair daquela relação e continuar a vida. Porque se você não continua a vida, isso serve como uma âncora, vai te fixando, te prendendo. Não podemos deixar que os agressores continuem usando desse artifício para dominar as mulheres. Ó, eu preciso te falar, porque é a minha segunda live. Na primeira eu perdi completamente a hora, e quando eu olhei aqui faltavam 30 segundos. Ah, foi uma tristeza só. Eu estou olhando aqui e faltam 7 minutos. Não parece, mas a gente está conversando há 53 minutos e essa conversa está gostosona. Então, assim, eu preciso já dizer para as pessoas, quem está nos vendo, agradecer todo mundo. Eu vi aqui a Demorais Consultoria, que está sempre com a gente, ajudando. A Demorais Consultoria fez comigo alguns vídeos, me ajudando a dar dimensão. Fizeram comigo uns vídeos bem legais de perguntas e respostas. Possivelmente eu vou fazer uma live com eles para a gente falar sobre violência no trabalho. Porque se a violência está acontecendo no trabalho, ela vai trazer reflexos em toda a vida da mulher. Então a gente deve fazer essa live junto. Gente, o que vocês quiserem perguntar, pergunta pra gente agora, pra gente aproveitar, Jossane, pra gente sugar de você tudo que você puder de informação, porque foi gostoso demais ver uma mulher guerreira que passou por uma situação tão cruel. Não sei se eu teria estrutura, tá? Então, se passar por essa situação e hoje tá aqui conversando, cara, com o Brasil todo. Eu já vi que tem gente aqui de Santa Catarina. Então, olha só, eu tô no Rio, você tá lá no Nordeste, tem gente do Sul. Então, eu sei que isso aqui tá ganhando o mundo. E vai ganhar mais ainda o mundo, porque pessoas vão compartilhar, pessoas vão ver. Então, você tem uma coragem incrível. Assim,
cuida dessa sua coragem, mantenha-se assim. E já te faço um convite para outra live, para você vir contar para a gente o pós. Como é que tá? Como é que foi ter conversado com a gente? E me contar como é que tá o seu futuro. Os planos, o que você vai fazer, como é que tá o seu estudo, como é que você está tocando a sua vida e os novos relacionamentos. Porque isso é importante para as mulheres entenderem que existe vida após uma violência, existe vida após um agressor. Senão a pessoa acha, pelo amor de Deus, eu agora nunca mais vou ser feliz. Dá para ser feliz? Com certeza. É isso, mulheres. Vocês podem ser felizes. Ninguém é feliz num relacionamento abusivo. Muitas vezes, as mulheres não querem romper o relacionamento. Então, eu não vou dizer para vocês que vocês têm que romper o relacionamento. Não é isso. Eu estou dizendo para vocês que vocês não podem manter um relacionamento abusivo. Mudem essa realidade. Mudem com postura. Chamem o seu parceiro para uma conversa séria, franca, direta. Mostra para ele aqui os vídeos do canal, mostra essa live, fala para ele, vê aqui o que você está fazendo e entende o que você está fazendo. Tem muitos abusadores com quem eu converso, Jossane, que sequer imaginam que eles são violentadores de mulher, que eles estão violentando a mente, o coração, a alma de uma pessoa. Eles acham que estão no direito deles. É o direito deles falar daquela forma, ou é o direito deles chegar em casa, botar o pé para cima e mandar que a mulher que está cansada, que chegou do trabalho junto com ele, que enfrentou uma jornada extensa, dizer para ela que a comida está uma porcaria, que ela não serve para nada, que ela é uma inútil, porque nem para fazer um arroz com feijão ela não serve. Isso é violência. Se você, homem, pratica isso, entenda. Eu vi hoje um vídeo muito legal e ela está aqui com a gente. Quem me mandou foi a Cristiane Vasconcelos. Ela me mandou um vídeo hoje fabuloso sobre, e eu tenho 3 minutos, sobre a assistente virtual de um banco. E essa assistente virtual, eles demonstraram lá o tratamento que essa assistente virtual sofre. Xingamentos, ofensas. E hoje, eles estão divulgando um vídeo onde eles instruíram a máquina, a inteligência artificial, a não aceitar a violência e responder aos agressores. Gente, olha que loucura e que mundo maravilhoso. Se nenhuma máquina aceita e convive com a violência, quem dirá nós, pessoas? Nós não nascemos para sofrer violência. Homens, vocês não nasceram violentos e não nasceram agressores. Não é do DNA nosso. Então não sejam. E mulheres, vocês não nasceram para ser vítimas, não nasceram para ser submissas, não nasceram para ser comandadas. Vocês são pessoas, seres humanos que merecem respeito. É isso. Se imponham, se defendam, se protejam, entendam os sinais, porque se você entende os sinais, você se defende das violências, e essas violências não vão mais atingir você, e você ainda vai ajudar outras mulheres. Assim como a Jossane está fazendo com a gente. Está ajudando a gente aqui a falar com muitas mulheres e com muitos homens sobre o que é violência e sobre como não mais ser vítima dessa violência. Acertei, Jossane? Acertou demais. E é muito importante também falar que é possível sair sim, é possível sair com vida, é possível se recuperar. Como essa live aqui está sendo muito importante, não só para mim, mas como para 20 segundos, Jossane, vai acabar. Triste, gente. Que pena. Gente, eu prometo que a gente vai voltar com outra live, porque isso aqui foi gostoso demais. Passar esses 60 minutos com vocês. Beijo!